Oi, gente, bom dia. Eu vou estar aqui hoje. Eu estou voltando no Estúdio Viva, capítulo 11, que tem, para quem não conhece, né, ainda, essa playlist, o que acontece? Estúdio Viva é uma coletânea de mensagens que foram ditadas pelos espíritos Emmanuel e André Luiz aos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira durante 40 sessões mediúnicas do ano de 1964, 1965. E elas foram compiladas aqui. Eram as reuniões feitas lá na casa da prece lá de Chico Xavier. Então, todo capítulo se baseia numa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e numa questão do Livro dos Espíritos. Então, hoje, o capítulo 11 baseia-se no capítulo 5, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre as causas atuais das aflições. Então, nesse tópico, Kardec diz que todas as aflições que você passa hoje têm causas ou aqui no presente ou em existências anteriores. Que pela natureza dessas aflições, você pode descobrir se você causou e com uma honesta autocrítica, você descobrir se foi você o responsável nessa existência, se você verificar que você não contribuiu em nada para aquela situação, é porque essa aflição é resultante de alguma coisa, de alguma existência anterior. Ok? No Livro dos Espíritos é a questão 1004 que é colocada. Essa questão 1004 é a seguinte: em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado. E São Luís responde: no tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gasta em melhorar-se. Veja bem, não é do tempo que ele demore para se tornar perfeito, não, é para melhorar-se. Você cair a ficha que você está errado, cair a ficha que esse seu comportamento, que essa nuance da sua personalidade é destrutiva e resolver tomar a decisão de melhorar-se, tá? Esse é o tempo do sofrimento. Então, é isso que ele diz aqui: no tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau da purificação do espírito. A duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que ele progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. O que significa isso? À medida que você vai evoluindo, você começa a ter a consciência de que aquele sofrimento não é um sofrimento. Aquilo é uma lição que você tem que aprender. Você enxerga determinados sofrimentos como consequências de atitudes suas ou como lições que você precisa aprender para evoluir. Então, à medida que você progride, o sentimento que você tem em relação ao sofrimento progride também, ok? Então, agora vamos às mensagens de Emmanuel e de André Luiz. Emmanuel: o bem antes. Não ignoramos que a lei de causa e efeito funciona mecanicamente em todos os domínios do universo. Então, para quem acha que Deus está sentadinho lá batendo martelinho, pode parar, tá? A ação e reação é lei física da natureza, é lei divina. Então, ela funciona mecanicamente. Deus não revoga suas leis. Sabemos, porém, que diariamente criamos destino. Né? Então, o que significa isso? Diariamente criamos destino. Todas as escolhas feitas por nós geram consequências. Essas consequências serão o nosso destino futuro. Então, se você escolhe bem, o seu destino será o progresso. Se você escolhe mal, o seu destino será o quê? Provas e expiações. Ok?
De certo que a eterna sabedoria não nos concede a inteligência para obedecermos passivamente aos impulsos exteriores. Ou seja, nós não somos robôs, né? Deus nos deu uma inteligência sublime, milênios construindo este cérebro que está dentro da nossa cabecinha, para que nós possamos usar o raciocínio. Deus confere-nos inteligência e razão para obedecermos às leis por ela estabelecidas, ou seja, estabelecida pela eterna sabedoria de Deus, com o preciso discernimento entre o bem e o mal. Então, todos nós trazemos os germes do discernimento entre o bem e o mal. E por que a gente opta pelo mal? Por ignorância, por embrutecimento, ok? Por ilusão do ego, uma série de coisas. Cabe-nos, assim, criar o bem e promovê-lo com todas as possibilidades ao nosso alcance. Olha que bonito. Cabe a cada um de nós criar o bem. Não deixa para o outro, não. Você tem que criar o bem. E desenvolvê-lo e espalhá-lo o máximo possível que estiver ao seu alcance. Deploramos a tragédia passional em que se envolveram amigos dos mais queridos. Indaguemos de nós sobre o que efetuamos em favor deles para que não se arrojassem na delinquência. Então, se você tem um amigo que partiu para algo, ou para delinquência, ou para o vício, para violência, seja o que for, pergunte a si mesmo o que eu podia fazer para evitar que ele descambasse por esse caminho, né? Ou o que eu posso fazer hoje para tentar trazê-lo de volta. Espantamo-nos perante a desolação de mães desvalidas que se condenam à morte à frente dos próprios filhos desamparados. Perguntemo-nos quanto ao que foi feito por nós, a fim de que a penúria não as levassem às grimpas do desespero. Lamentamos desajustes domésticos e perturbações coletivas, incompreensões e sinistros. Entretanto, em qualquer falha nos mecanismos da vida, é necessário inquirir quanto à nossa conduta, no sentido de remover em tempo hábil a ocorrência infeliz. Então, o que ele diz é o seguinte: a gente deplora a tragédia dos outros, mas não se questiona em que a gente poderia ter contribuído, né? A gente se espanta diante do sofrimento das mães quando os filhos, né, morrem ou caem na viciação, mas a gente também não sabe o que a gente fez, a gente não se questiona o que a gente fez para contribuir para que aquela pessoa não chegasse naquele desespero. A mesma coisa os desajustes domésticos. Quanta gente vê marido e mulher brigando, ou o marido batendo na mulher, ou a mãe espancando os filhos, e a gente não faz nada, não é? Então, lamentando os desajustes domésticos e perturbações coletivas, como nós estamos vivendo hoje, as perturbações coletivas, a violência no mundo, mas em particular no Rio de Janeiro. E aí eu pergunto, entretanto, em qualquer falha nos mecanismos da vida, é necessário inquirir quanto à nossa conduta, no sentido de remover em tempo hábil a ocorrência infeliz. O que fizemos nós para garantir uma sociedade menos violenta? Aí eu questiono os dias de hoje em que o candidato que se propõe a armar a população e a matar bandidos está sendo muito bem votado. Então, quando houver uma perturbação coletiva, um sofrimento muito grande na nossa sociedade, não apenas fiquemos lamentando, não. Vamos ter que assumir a nossa cota de responsabilidade por nada ter feito quando a escalada da violência começou. Há muitos anos, Pelé foi extremamente criticado por oferecer o 1000º gol às crianças, né? E disseram que ele foi demagogo, uma série de coisas assim. Se naquela época tivesse
havido uma política de inclusão social, de educação mesmo, educação de valores. Quando a gente fala educação, não é professor dentro da escola só, não. É dos pais passarem valores para os alunos, é para a mídia, televisão, rádio, jornais, educarem, em vez de ficar só deseducando, mostrando que não deve, né? Nessa parte, toda a sociedade tem a sua cota de responsabilidade. Então, cabe a gente perguntar a nós mesmos o que eu estou contribuindo. Eu vejo aqui, pessoal que aluga as casas aqui, muitas vezes trazem crianças e colocam funk proibidão. Então, uma criança de 5 anos, ouvindo aquelas músicas com aquelas letras e com aquelas danças, o que é que elas estão aprendendo hoje? Pelos seus próprios pais. Não é meu filho aprendendo com o vizinho. É o que essas crianças estão aprendendo com seus próprios pais. Porque estão transferindo para a escola a tarefa de educar. E esquecem de educar a si próprios. Vamos lá. O bem, antes de tudo, deve erigir-se por item fundamental no nosso programa de cada dia. Ok? Então, isso deve ser um programa diário. Acordou, o bem está acima de tudo. Seja qual for a decisão que eu tenho que escolher hoje, que eu tenho que tomar, minha escolha vai ser em cima do o bem está acima de tudo. Ok? Atendamos ao socorro fraterno na imunização contra o mal, com o desvelo dentro do qual nos premunimos contra acidentes, em respeitando os sinais de trânsito. Alguém se permitirá dizer que, se somos livres, nada temos a ver com as experiências do próximo. E vou ouvir isso a beça, hein? Estamos de acordo com essa assertiva, no tocante a viver, de vez que todos dispomos de independência nas escolhas e ações da existência, ou seja, o livre-arbítrio, das quais forneceremos contas respectivas ante a vida maior. Então, você realmente tem livre-arbítrio, ninguém tem que se meter na sua vida, né? Você faz o que você quiser, mas essa semeadura vai ter uma colheita, né? Contudo, em matéria de conviver, aí vamos lá, você faz o que você quiser da sua vida. Você quer fumar, você fuma, você quer beber, você bebe, você quer ser promíscuo, você seja. Mas no momento em que você afeta o outro, aí tem que haver uma regra de convivência, ok? Aliás, é por isso que existe o direito. O direito, ele não existe para você viver com você. O direito existe justamente para demarcar os limites, né? Então, vamos lá de novo. Em matéria de conviver, coexistimos na interdependência, em que necessitamos do amparo uns dos outros, para sustentar o bem de todos. Os viajantes de um navio em pleno oceano reclamam auxílio mútuo, a fim de que se evite afundar a embarcação. Nós, espíritos encarnados e desencarnados, em serviço no planeta Terra, não nos achamos em condição diferente. Então, a nave Terra está aí no pleno oceano do cosmos e nós estamos dentro desse barco. Temos que contribuir uns com os outros, mas as pessoas só querem explorar a pobre nave até que ela afunde. Daí a necessidade de fazermos todo o bem que nos seja possível na reparação desse ou daquele desastre, para que tenhamos sempre a consciência tranquila. É preciso, primeiro, saber se fizemos o bem antes. Então, não adianta dizer assim, eu estou tranquilo com a minha consciência, eu não tenho nada a ver com isso que está acontecendo. Tem sim. Se você não fez nada para mudar aquele estado de coisas, a omissão não é fazer o bem. Deixar de fazer o mal não significa fazer o bem. Para nós evoluirmos, não basta se omitir no mal. Porque muitas vezes a omissão é o conluio com a péssima escolha. Ok? E esse foi o texto de Emmanuel, tá? O bem antes. Agora vamos para
a mensagem que André Luiz ditou para Valdo Vieira. Vamos ver. São aquelas pequenas assertivas típicas do André Luiz. Vamos lá. O ato de rebeldia e dureza, antes de manifestar-se em maligna agitação, transforma o templo da alma em foco de lixo vibratório. Então, isso aí eu tenho que levar para mim, porque eu sou uma rebelde mesmo. Quando você age, né, de forma rebelde, antes de manifestar-se em maligna agitação, então, antes ainda que você se manifeste, só o ato da rebeldia já transforma o seu templo da alma, que é o seu corpo, em foco de lixo vibratório. A palavra precipitada e ferina, antes de ferir o ouvido alheio, entenebrece os processos mentais do seu autor com a sombra da invigilância. Eu remeto vocês todos aqui aos estudos de André Luiz. Nós temos uma playlist só dos estudos da série Nosso Lar, em que a gente fala das formas de pensamento, né? São os primeiros vídeos da playlist em que a gente estuda justamente isso. Antes da palavra sair, ser disparada, já houve uma contaminação mental, começa no pensamento, traduz-se na palavra e nas ações depois, ok? A queixa, embora aparentemente justa, antes de parasitar o equilíbrio do próximo, vicia as intenções mais íntimas do seu portador. A opinião estagnada e orgulhosa, antes de acabrunhar o interlocutor, cristaliza as possibilidades de atualização e aperfeiçoamento de quem a manifesta. Então, quando vem alguém, a gente vê muito isso, né, no mundo atual, alguém vem trazendo um ensinamento novo, as pessoas já repelem, já rotulam, não querem nem dar espaço a ouvir o outro, né? Então, antes que você faça esse ato de repulsa, você já cristalizou você mesmo. Veja que antes de atingir o outro, sempre você está causando algo em você, tá? O hábito lamentável, superficialmente comum, antes de sugerir a trilha da frustração ao vizinho, aprisiona quem o cultiva em malhas invisíveis no lodo e da sombra. Então, o hábito lamentável, vamos colocar aí, eu fumei muito, né? Então, antes de eu atingir o meu vizinho com as fumaças do meu cigarro e com o cheiro, eu estava o quê? Aprisionando a mim mesmo, cultivando-me na sombra e no lodo, até das companhias viciadas que eu atraía, né? A repetição deliberada de um erro, antes de dilapidar a reputação do delinquente, intoxica-lhe a vontade e solapa-lhe a segurança. Então, você que está aí defendendo que bandido bom é bandido morto, que defende pena de morte, quanto mais você fala isso, mais você está intoxicando a si mesmo, tá? E acabando com a sua própria segurança, ok? Eu sempre digo, o inventor da guilhotina morreu guilhotinado. A grande ação delituosa, antes de exteriorizar-se para o conhecimento de todos, é precedida por pequenas ações infelizes, ocultas nos propósitos escuros daquele que a perpetra. Então, antes de um crime acontecer, por exemplo, antes de uma pessoa matar a outra, ela já foi em pequenas ações ali, né? Agindo para ter um álibi, agindo para não ser descoberta, agindo para ocultar o cadáver, pequenas ações delituosas que já contaminavam antes dele perpetrar o crime. O desculpismo improcedente, antes de ser vã tentativa de iludir os outros, constitui a realização efetiva da ilusão naquele que o promove. Então, quando você dá uma desculpa para alguém, para deixar de fazer o bem, ou para deixar de cooperar, de colaborar ou de trabalhar, você está criando em você mesmo uma ilusão, não é no outro. Ok? Antes de agirmos, mentalizamos a ação.
Antes de atuarmos na vida exterior, atuamos na nossa vida profunda. Isso está muito claro nas formas de pensamento e nesse último vídeo que eu falei do automatismo, nesse último não, que já tem um tempo. Mas o que acontece? Primeiro é o pensamento. O pensamento cria formas, cria clichês que a gente pode alimentar e fortalecer ou enfraquecer. Então, por exemplo, você cria um clichê positivo. Eu quero muita paz no Brasil, né? Eu quero a nossa nação se desenvolvendo. Você alimenta isso, né? Quando você está alimentando esses clichês positivos, você, de certa forma, está fazendo uma oração. Você está se ligando aos benfeitores. Contudo, quando você está alimentando pensamentos negativos, em prejuízo dos outros, em ações maléficas ou em viciações, você primeiro está prejudicando a você, porque você espelha esse clichê vai influenciar a sua palavra e ele vai influenciar a sua companhia, quem você está atraindo para caminhar com você na Terra. E não são seus inimigos, eles são afins a você. É como se você estivesse convidando essas pessoas para entrarem na sua casa, ok? E aí a espiritualidade maior nada pode fazer, porque você está em sintonia com elas. Eles respeitam o seu livre-arbítrio, você escolheu essas companhias. Então, a vigilância sobre o que você pensa, sobre o que você fala, ela é prioridade para que você evite agir e exteriorizar no nível material aquilo que está dentro do mundo mental. Então, primeira coisa, vigilância do pensamento. A partir do momento que você vigia o pensamento, você passa a controlar melhor a sua fala. E nesse conjunto de pensamento e fala, você também disciplina o seu comportamento. Antes de sermos bons ou maus para todos, nós somos bons ou maus para nós mesmos, justamente por causa disso. A gente é mal para a gente mesmo, porque a gente está atraindo o quê para a gente? Né? Que tipo de companhia? Guarde certeza dessas realidades. Antes de colher o sorriso da felicidade que esperamos através dos outros, é preciso vivermos um bem desinteressado e puro, que fará felizes aqueles que nos farão felizes por nossa vez. Não é para você fazer o bem esperando gratidão. Faça o bem pelo bem, faça o bem desinteressado. Por quê? Você está plantando para o futuro, né? Está deixando bem claro no tópico de hoje que as aflições que você sofre hoje ou foram causadas nessa encarnação ou numa passada. E que todo bem que você fizer vai trazer o que para você? Os sorrisos futuros, não aflições, certo? Então, vigiar o pensamento, vigiar a palavra e as emoções também, principalmente porque hoje em dia a gente está sendo guiado muito pelas sensações e emoções do momento. É isso que eu tinha nesse último estudo do capítulo 11 do Estude Viva. Aguardo vocês no próximo, tá? Assistam todas as playlists, o que vocês se interessarem, tem assunto para todo tipo aí, para materialista, assuntos para o dia a dia, estudos de obras do Kardec, estudos de obras do André Luiz, ok? De Emmanuel. Temos aí no canal diversos estudos, o mundo hoje está precisando, principalmente de Evangelho. E eu convido vocês a fazerem parte, a participarem mesmo, deixem perguntas, dúvidas, sugestões de temas, tá? A gente está aqui aberto para isso, para trocar ideias positivas, para tentar, na medida do possível, esclarecer de alguma forma as pessoas que tiverem dúvida acerca da doutrina espírita. Claro que eu não sou nenhuma doutora do saber, né? Mas eu tenho um prazer de estudar, isso eu posso garantir a vocês. Eu tenho muita disciplina e prazer em estudar. Então, eu terei muito prazer e disciplina para estudar o tema que você trouxer e a gente poder trocar ideias, ok? Seja, inclusive, temas de materialismo. Fiquem com Deus, boa semana!